Sistema respiratório. Fossas nasais. As fossas nasais, também conhecidas como cavidades nasais, são duas cavidades paralelas que vão das narinas até a faringe. E estão separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa, terminando na faringe. Tá joia. Beijo. As fossas nasais têm a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar que é inspirado para dentro dos pulmões, o tornando mais propício para seu devido processamento. São revestidas internamente pela mucosa nasal, que possui um grande número de vasos sanguíneos. Faringe. A faringe tem como função a circulação de alimentos e ar. A faringe é dividida em três partes: nasal, oral e laríngea. Ela é um canal comum aos sistemas digestórios e respiratórios e comunica-se com a boca e as fossas nasais. O ar expirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe. Epiglote. É muito simples. Quando estamos comendo, ela bloqueia a laringe para que não entre comida nas vias aéreas, ou seja, aquela que serve como passagem de ar até os pulmões. Laringe. A laringe tem a importante função de impedir a entrada de alimentos nas vias aéreas inferiores e garante a fonação. Traqueia. É a parte do aparelho respiratório localizado no pescoço, que se estende à laringe e aos brônquios. É um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e 10 de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Podem-se sentir esses reforços nos homens, com o dedo na região abaixo na garganta, logo abaixo do pomo. Tanto a traqueia quanto os brônquios são internamente revestidos por um epitélio ciliado, rico em células reprodutoras de músculo. Brônquios. Os brônquios são os tubos que levam o ar aos pulmões. A traqueia divide-se em dois brônquios, o direito e o esquerdo. Eles apresentam estrutura semelhante à da traqueia. Existem os brônquios de primeira ordem e os pequenos brônquios lobares ou de segunda ordem, originados de cada brônquio principal. Ele se ramifica várias vezes até se transformar em bronquíolos, um para cada alvéolo pulmonar. Os brônquios têm a parede revertida internamente por epitélio ciliado e externamente encontra-se reforçada por anéis de cartilagem irregulares que nas subdivisões se manifestam como pequenas placas. A parede dos brônquios e bronquíolos é formada por um músculo liso e a sua dilatação ou compreensão pode ser controlada através de medição específica. Alvéolo pulmonar. Localizadas no final dos bronquíolos, onde se realiza a hematose pulmonar. São cavidades diminutas que se encontram formando os pulmões nas paredes dos vasos menores e dos sacos aéreos. Por fora dos alvéolos, há redes de capilares sanguíneos, derivadas dos vasos sanguíneos da pequena circulação. As paredes alveolares são muito finas e compostas por uma camada de células epiteliares planas, os pneumócitos tipo 1. Bronquíolos. Os bronquíolos são estruturas que compõem o aparelho respiratório dos seres humanos e animais superiores. Eles consistem em ramificações dos brônquios intrapulmonares que penetram nos alvéolos pulmonares. Músculos intercostais. Músculos intercostais são de dois tipos, os intercostais inspiratórios e os intercostais expiratórios. Através da contração dos músculos intercostais inspiratórios, o volume da caixa torácica é aumentado. Estes são os músculos usados numa respiração normal. Pulmão direito. Do lado direito do peito, ele é maior do que o esquerdo por apresentar 3 lóbulos, mas é mais curto em altura, pois do lado direito o fígado está presente, fazendo com que o diafragma fique mais elevado. Pulmão esquerdo.
do lado esquerdo do corpo, ele tem uma incisura cardíaca, cavidade para o coração. Ele possui somente 2 lóbulos, diferente do pulmão direito. A principal finalidade dos pulmões é fornecer ao sangue oxigênio, que é transportado para as células do corpo. Diafragma. O diafragma é um músculo estriado, esquelético, extenso, que separa a cavidade torácica da abdominal. Ele localiza-se junto às vértebras lombares, às costelas inferiores e ao externo. Conta com 3 aberturas principais que possibilitam a passagem do esôfago, nervos, artéria aorta, vasos do sistema linfático e vasos do tórax. Durante a inspiração, esse músculo se contrai e, ao distender-se, aumenta a capacidade do tórax. Nesse processo, o ar tende a entrar nos pulmões para compensar o vazio gerado. No momento em que esse músculo entra em relaxamento, o ar acumulado é expulso. Outra importante característica do diafragma é sua ajuda no processo de digestão dos alimentos. Ao contrair-se, o diafragma faz pressão sobre o abdômen. Os movimentos do diafragma também são importantes para a tosse, espirro, parto e no processo de defecação. Sistema digestivo. Cavidade bucal. A boca, também referida como cavidade oral ou bucal, é formada pelas bochechas. Formam as paredes laterais da face e são constituídas externamente por pele e internamente por mucosa, pela parede superior e parede posterior e pela língua, importante para o transporte dos alimentos, sentido do gosto e fala. A parede superior se estende posteriormente na cavidade bucal como a úvula, que é uma estrutura com forma de letra V e que está suspensa na região superior e posterior da cavidade bucal. A função da boca é a apreensão, a mastigação, a deglutição, a absorção e o impulso dos resíduos. Esôfago. O esôfago é um canal que conduz o alimento até o estômago. O esôfago é um conduto musculoso de contrações involuntárias controlado pelo sistema nervoso autônomo, que, dando continuidade ao trabalho da faringe, levam o alimento até o estômago. Estômago. É o órgão do tubo digestivo em forma de bolsa, caracterizando-se por ser um segmento dilatado. Ele é localizado no lado esquerdo do abdômen, situado entre o esôfago e o duodeno. Ele digere os alimentos e secreta hormônios. Sua principal função é continuar a digestão de carboidratos, através de uma adição de um fluido ácido ao alimento ingerido. O estômago dos seres humanos possui um volume de aproximadamente 50 ml quando vazio, podendo se expandir para 4 litros de capacidade. Ele é dividido em 4 regiões: cardia, corpo, fundo e piloro. Fígado. O fígado é um órgão que atua como glândula exócrina, liberando secreções, e glândula endócrina, liberando substâncias no sangue e sistema linfático. Ele é a maior glândula do corpo humano. Ele tem como funções o armazenamento e liberação de glicose, metabolismo das proteínas, conversão de amônia em ureia, síntese na maioria das proteínas do plasma, processamento de drogas e hormônios, destruição das células sanguíneas desgastadas e bactérias, emulsificação da gordura durante o processo de digestão através da secreção da bile. Ele age também no armazenamento de vitaminas e minerais e algumas vitaminas como A, B12, D, E e K, além de minerais como o ferro e o cobre. Ele participa também da regulação do volume sanguíneo, possui importante ação antitóxica contra substâncias nocivas ao organismo, como o álcool, a cafeína, gorduras e entre outros. Pâncreas. Em humanos, o pâncreas é uma glândula longa com 15 a 25 centímetros que se localiza no abdômen.
Ele é localizado posteriormente ao estômago e está em associação próxima ao duodeno. Possui duas funções principais: a secreção de um líquido que contém enzimas digestivas para o interior do duodeno e a secreção dos hormônios insulina e glucagon, os quais são necessários para metabolizar o açúcar para a corrente sanguínea. Vesícula biliar. Vesícula biliar fica na fossa da superfície visceral do fígado. Sua função é armazenar bile que é lançada quando a comida contém gordura. A bile emulsifica a gordura e neutraliza os ácidos na comida, parcialmente digerida. Duodeno. O duodeno é um tubo onde se tem espaço para a maior parte do sistema digestivo. A função dele é absorver os alimentos, os nutrientes e medicamentos que ingerimos. Intestino delgado. O intestino delgado é uma parte do tubo digestivo que começa no estômago e vai até o intestino grosso. Sua principal função é absorver os nutrientes necessários para o corpo humano. Ele mede aproximadamente 3 metros de comprimento e está dividido em 3 partes: jejuno, iléu e duodeno. O jejuno é a parte do intestino onde há a absorção dos nutrientes presentes nos alimentos ingeridos. Iléu dá continuidade à absorção dos nutrientes que começou o jejuno. Grande parte da absorção da vitamina B12 ocorre no iléu. Possui túnicas finas e é estreito. Cólon. O cólon descendente faz parte do intestino grosso, localizado descendo através do hipocôndrio esquerdo e região lombar ao longo da borda lateral do rim esquerdo. O intestino grosso inclui o apêndice vertiforme, o seco e o cólon. O cólon descendente faz parte do cólon, que é constituído por várias partes. Inclui o cólon ascendente, flexura hepática, cólon transversal, flexura esplênica, o cólon descendente e o cólon sigmoide. O cólon ascendente é a segunda parte do intestino grosso. As funções do intestino grosso são como um reservatório para o líquido que é depositado no intestino delgado. Ele é responsável pela absorção da água, entre outras substâncias, tais como sais, e também armazena os resíduos até que possam ser removidos do corpo. Como o alimento se move através do trato intestinal, a água é absorvida pelo intestino grosso e isso causa os resíduos a sair do corpo em forma sólida. Seco. O seco se localiza na primeira parte do intestino grosso, que recebe o conteúdo do intestino delgado. Sua função é receber o conteúdo do intestino delgado e reabsorver a água. Apêndice. Apêndice é a passagem entre o intestino delgado e o grosso, por onde passam os alimentos e os líquidos, e este órgão não possui função sabida. Reto. O reto é a porção final do intestino grosso, a qual se inicia no ângulo obtuso da alça sigmoide e termina no canal anal. Como a própria denominação deixa claro, é um canal retiforme, que mede aproximadamente 15 centímetros. A função do reto é acumular as fezes para a absorção final de nutrientes, antes de serem eliminadas pelo organismo, através do ânus. Ânus. É um orifício no final do intestino grosso, por onde são eliminadas as fezes e os gases intestinais.